Hello guys, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma nova aula aqui que eu vou falar para vocês. E no vídeo de hoje, literalmente eu vou mencionar sobre um dos elementos que muita gente utiliza dentro do mercado financeiro, que é simplesmente a captura de liquidez, né? O que é uma captura de liquidez? Eu vou falar aqui e eu vou poder dizer para vocês quão crucial e importante é uma captura de liquidez dentro do mercado financeiro. Então, para isso nós temos que entender exatamente o contexto de uma captura de liquidez. Bora! Antes disso, nós temos que entender o que é uma captura de liquidez, que na palavra inglesa que significa liquid swap, né? Que é o que acontece quando o preço ultrapassa uma região, né? Geralmente são os topos formados, né? Topos válidos, ou uma região que são geralmente fundos válidos, né? Onde existem muitos topos, né? Ou ordens, vocês tops, ordens abertas lá. E o preço simplesmente faz aquela região de uma captura de liquidez, depois reage à mudança de direção. Eu sei que é meio estranho e difícil você entender aqui na teoria, vou poder mostrar aqui para você na prática. Temos que saber que a liquidez pode acontecer simplesmente acima, né, que são simplesmente as zonas dos topos. Também pode ser liquidez para baixo, que são as zonas do fundo. Ou seja, não importa a direção, não é porque o gráfico está a subir que só pegamos a liquidez aqui, não. Também na parte de baixo tem zonas de liquidez. Cada ponto vou explicar de uma maneira totalmente exata. Ok, agora vamos buscar entender. Primeiro ponto, vou pegar essa linha que está aqui. Supomos que o mercado está numa tendência de alta, né? E ele vai formando topos e fundos válidos. Ou seja, vai criando topos e fundo válido. E chega no seu topo máximo e cria aqui uma linha de resistência, né? Nessa região que está aqui. O mercado geralmente ele vai descer, né? Vai pegar continuidade. Geralmente vai tocar nessa posição. Ela vai descer. Vai tocar novamente nessa posição. É aqui onde acontece o pulo do gato. Geralmente quando nós temos uma região, né, com uma posição simétrica, podemos identificar aquela posição como uma zona forte, né, em que o preço não ultrapassa. E aqui podemos notar que existem players, né, ou pessoas que colocam seu stop aqui. Ordens abertas, tanto de compra ou ordens de stop nessa região. Quando o mercado precisa mudar de tendência, ele precisa capturar a liquidez. Para quê? Para poder usar como combustível para impulsionar o preço, tanto numa tendência de alta, tanto numa tendência de baixa. E nós temos que entender esse pulo do gato. Supomos que o gráfico vem, o preço muda-se, e nessa região que está aqui, o que ela faz? Ela primeiro stopa, né? Varre todas as pessoas que deixaram a ordem nessa região aqui. Depois ela faz o quê? Volta novamente na continuação da tendência. Podemos identificar como um pullback ou mudança de caráter. Ela vai stopar todo mundo que colocou a ordem nessa região, rompendo simplesmente a nossa resistência e buscando a liquidez aqui. Então é importante você entender. Geralmente isso vai ocorrer sempre quando tu colocas uma ordem, né? E o mercado vai te stopar primeiro, depois o mercado desce. É só você colocou ordem de uma maneira errada. Então, a captura de liquidez é importante para isso, porque nós conseguimos identificar qual é a zona exata em que o mercado vai poder capturar a liquidez, para a gente não ser stopado, né? Tá bom, vamos mostrar agora a liquidez de baixa. Ok, na liquidez de baixa é a mesma coisa que a liquidez de alta, só que aqui a captura de liquidez é de uma maneira totalmente contrária. Aqui exatamente o mercado vai fazer topos e fundos descendente, válido, né? Seguindo totalmente a simetria. Temos uma zona de suporte aqui, e o mercado vai fazer sempre aquela movimentação em que ele vem, toca na nossa zona, volta, vem, toca na nossa zona, volta, vem, toca na nossa zona, volta. Vai fazer assim e ela simplesmente vai formar uma simetria nessa região que está aqui. Lembrando para vocês, aqui tem um stop, né, de pessoas que pegaram a ordem nessa região. Mas acontece o quê? Que o mercado não vai pegar a força, o impulso total. O que ela faz? Ela primeiro rompe esse suporte que está aqui, stopa todo mundo que colocou a ordem nessa região e faz o quê? Continua a tendência. É assim que nós podemos identificar. Aqui é a captura de liquidez, né? Que é que o mercado rompe a nossa zona, depois pega a impulsão de alta. É muito importante nós utilizar isso. Por quê? Porque geralmente há pessoas que tomam stop. Depois daí, quando tomam stop, o mercado pega uma continuidade. E é assim que nós temos que entender dentro do mercado financeiro. Então, é bastante crucial você entender. Agora eu vou mostrar para você exatamente no gráfico, para tu veres como é que funciona exatamente essa posição. Certo, já estou aqui no gráfico, né? Vou exatamente mostrar para vocês qual é a zona em que nós tivemos uma captura de liquidez. Para mostrar para vocês, eu vou primeiramente voltar
simplesmente no meu gráfico anterior, né? Mostrar para vocês qual é a zona que eu peguei uma captura da liquidez. Aqui é o BTC, estou no gráfico simplesmente de 1 hora. Aqui você pode olhar que aonde eu coloquei o meu stop é simplesmente distante do mercado buscou a liquidez. Pode olhar que o mercado buscou a liquidez simplesmente nessa região que está aqui. Aqui já marquei a minha zona, né? Tanto o mercado chegou até aqui, o preço, depois impulsionou para alta. Não tivemos uma forte tendência de alta. Mas nessa região aqui, colocou um stop aqui, o mercado buscou a liquidez e impulsionou. Pode olhar que se eu caso colocasse um stop nessa região aqui, eu seria stopado, né? Aqui, porque ela chegou até aqui. Então eu arrastei mais para cá, marquei a minha zona, que é a captura da liquidez, mais para cá, e ela pegou a impulsão. Tanto aqui já tem a minha zona de liquidez, né? Se o mercado, caso romper a minha estrutura, né? Que é simplesmente essa resistência aqui, e buscar liquidez aqui ou nessa região, claramente teremos uma forte tendência de baixa. Enquanto ela não rompeu essa estrutura, é porque nós não temos uma forte tendência de alta. Podem olhar nessa região que está aqui. Ela não conseguiu, formou uma simetria e aqui simplesmente pegou a impulsão, capturou a liquidez e pegou a movimentação de alta. Então aqui o mercado não foi para baixo, quer dizer que ele reina nessa posição que está aqui. Nos próximos dias, né, podemos fazer uma análise básica em que ela vai poder capturar essa liquidez, e depois buscar uma tendência de baixa. Então, se eu fosse você, exatamente faria desse jeito aqui. Se eu colocasse um stop, eu não posso colocar um stop nessa região aqui. Estaria a comprometer a minha trade. Por quê? Porque está muito próximo da minha zona de captura. Eu buscaria aqui, colocaria aqui, ou puxaria mais nessa região, ou abriria duas ordens, tanto para cá, tanto para cá. Busco aqui. Tá vendo? Buscaria nessa posição aqui. Arrastando o meu stop, né? Buscando mais nessa região que está aqui. Mais para cá. E colocar aqui o meu limite. Tem que ser exatamente desse jeito aqui. O que me facilita eu criar essa ordem, porque eu já sei que aqui tem duas zonas fortes de captura. Tem um volume exato aqui. Tem um preço fixado nessa região aqui. Em que um preço precisa capturar essa liquidez e depois buscar para baixo. Então, o erro de muitos players é exatamente colocar nessa região aqui. Identificam captura da liquidez, depois você podem buscar esse gatilho que está aqui. Ok, vou mostrar para vocês, mas também no ativo, né? Que vai ser o Shao. Pode ver que aqui o Shao também fez a mesma cena. Se eu buscar. Só que não tocou na minha captura, mas chegou bem perto de tocar. Ela buscou aqui, não chegou aqui. Não chegou nessa região aqui, mas ela chegou bem perto da minha região, né? Onde eu capturei a liquidez. Chegou aqui, não tocou na minha região. Eu colocaria meu stop mais abaixo e pegaria essa trade aqui, impulsionando. Chega nessa região, busca a impulsão. Podem ver aqui. Exatamente assim que vocês têm que usar dentro do mercado financeiro. Marcar a vossa zona de captura de liquidez vai ser exatamente uma zona em que vocês vão poder identificar. Aqui podemos olhar, né? Podemos olhar aqui uma simetria exata. Aqui onde está o meu boss. Podemos puxar mais para cá. Podemos olhar aqui. Se a gente puxar essa região, pode olhar que o mercado vai buscar a impulsão aqui. Ou mesmo aqui. Formou um, rompeu a estrutura, depois pegou a alta aqui. Impulsionou o preço. Então é importante a captura da liquidez por conta disso aqui. Você consegue exatamente identificar, né? Caso vocês acharem uma captura da liquidez, vocês podem buscar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês com um ativo do cripto, do zero, como identificar a zona de liquidez. Vou mostrar esse aqui. Vou aqui, buscar um indicador, né? Então mais um indicador. Ele mostra para mim. Ele mostrou para mim essa região aqui, aqui e aqui. Essa dupla região aqui. Onde tem captura de liquidez aqui. Aqui tem um volume. Ela toca nessa região aqui e depois impulsiona o preço. É literalmente exatamente dessa maneira que nós temos aqui. Aqui também ela vai fazer topos e fundos, né? Criando a sua zona de interesse. Depois ela vai romper e vai para a posição de alta. Podemos ver aqui, aqui encontrei. Aqui podemos ver. Ela rompe a estrutura, quebra, depois vai para a posição de alta. Aqui também ela faz do mesmo jeito. Colocando nos topos nessa região aqui, ela faz o que? Ela rompe, depois ela vai para baixo. É assim que nós podemos entender. Podemos ver aqui.
Ela nessa região, ela rompeu a estrutura, tendência de alta. Aqui também rompeu a estrutura, foi para a posição de baixa. Primeiro ela vai capturar liquidez nessa região e vai impulsionar o preço. Aqui também capturar liquidez, impulsionar o preço. Quer dizer que quem exatamente criou uma ordem nessa região aqui, claramente foi estopado aqui. Quem colocou exatamente aqui, ou quem colocou aqui, claramente foi estopado essa região aqui. Podemos olhar aqui. Tá vendo? Foi estopado. Se exatamente ele colocasse mais desta maneira aqui, puxaria mais para cá. Exatamente buscaria já essa posição aqui. Exatamente assim que nós temos que entender. Buscar nessa zona como uma captura de liquidez aqui. Posso chegar nessa região, marcar aqui. Onde tem um acúmulo aqui. Posso marcar aqui. E tá feito. Já tá feito, já sei a minha zona. E tá feito aqui. Captura a liquidez, depois impulsiona o preço. Então é literalmente importante todo mundo saber essa posição para poder utilizar dentro do mercado financeiro. Então, muito obrigado por tudo. Para você que chegou até aqui, para você que gostou dessa aula, comenta abaixo, curta o vídeo, compartilha no grupo, né? Compartilha com aquele teu amigo que é trader, para poder me impulsionar e me motivar mais a gravar o próximo vídeo. E pegam essa dica aqui. Tchau.